A internet parou por causa de uma fala forte, necessária e extremamente corajosa de uma pastora chamada Helena Raquel. Durante uma pregação no Congresso Gideões Missionários da Última Hora, um dos maiores eventos evangélicos do país, ela tocou em um assunto que muitas igrejas evitam, muitos púlpitos não enfrentam e muitas famílias tentam esconder. Bom, mas antes da gente seguir aqui com o conteúdo desse vídeo, que é extremamente importante, eu quero pedir para você me ajudar aqui a engajar esse vídeo. Esse é um conteúdo que normalmente as pessoas não recebem. A própria plataforma dá um jeito de não apresentá-lo. Mas juntos nós somos mais fortes. Deixa o teu like agora nesse vídeo, assim o algoritmo vai entendendo e compreendendo que esse vídeo é um vídeo relevante e vai apresentá-lo para mais pessoas. O teu like é extremamente importante, o teu comentário aqui abaixo também, deixa o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade onde você mora. À meia-noite, eu e a missionária Keren estaremos orando por você e pela sua casa. Então comenta bastante aqui abaixo o teu nome, sobrenome e a cidade onde você mora, tá bom? E mais no final desse vídeo eu vou falar um pouco sobre os nossos projetos missionários na África e nos ribeirinhos da Amazônia. Se você estava procurando um lugar sério que faz missões de verdade, você encontrou o Ministério Povo da Fé. Permaneça para receber mais orientações a respeito disso no final desse vídeo, tá bom? Vamos para cima. Violência doméstica, agressão, medo, silêncio, manipulação e encobrimento dentro de ambientes religiosos. E uma das frases que mais repercutiu foi direta, dura e bíblica em sua essência. Unção não justifica agressão. Em outras palavras, não existe chamado ministerial que dê licença para alguém agredir, manipular, violentar emocionalmente, ameaçar ou destruir uma pessoa. Não existe cargo na igreja que transforme agressor em intocável. Não existe púlpito que lave as mãos de quem oprime. Não existe título espiritual que anule a justiça de Deus. E talvez seja exatamente por isso que a internet parou. Porque o que ela disse deveria ser óbvio, mas infelizmente ainda precisa ser gritado. E agora eu quero fazer uma pergunta. Por que uma fala dizendo que agressor precisa ser denunciado causou tanta repercussão? Porque uma pregação afirmando que violência não pode ser espiritualizada, que agressor não deve ser protegido e que vítima precisa buscar ajuda se tornou algo tão impactante? Por que algo tão básico pareceu tão revolucionário? Talvez porque por muito tempo, em alguns ambientes, algumas igrejas preferiram proteger reputações em vez de proteger vítimas. Talvez porque por muito tempo, algumas mulheres ouviram: ore mais, jejue mais, espere mais, não fale, não denuncie, não escandalize a igreja. Talvez porque por muito tempo, algumas agressões foram tratadas como problemas conjugais, alguns comportamentos violentos foram tratados como fraqueza, algumas ameaças foram tratadas como fase difícil e algumas vítimas foram mandadas de volta para o lugar onde estavam sendo destruídas. Mas aqui precisa entrar uma observação muito importante, porque nós não podemos ser injustos, não dá para generalizar a igreja evangélica. Não dá para dizer que todos os pastores se calam, que todas as igrejas escondem, que todo púlpito protege agressor. Isso não é verdade. Existem muitos pastores sérios, muitas pastoras sérias, muitos líderes, homens e mulheres de Deus, que denunciam sim, que orientam vítimas a buscar ajuda, que incentivam a denúncia quando há crime, que protegem mulheres, que acolhem famílias e que não usam a Bíblia para acobertar violência. É preciso reconhecer isso. Há muita gente séria no meio cristão. Há igrejas comprometidas com a verdade. Há líderes que têm coragem de confrontar o pecado, orientar com responsabilidade e agir com justiça. Então, esse vídeo não é para acusar toda a igreja, não é para colocar todos os pastores no mesmo lugar, não é para atacar o evangelho. Não, pelo contrário, esse vídeo é para defender o evangelho verdadeiro, contra qualquer distorção religiosa que tente acobertar violência usando o nome de Deus. Porque quando alguém usa a Bíblia para calar uma vítima, isso não é evangelho. Quando alguém usa a autoridade espiritual para proteger agressor, isso não é evangelho. Quando alguém manda uma mulher ficar em silêncio diante de ameaça e violência, isso não é cuidado pastoral, isso é omissão. E omissão, meu amigo, diante da injustiça,
também precisa ser confrontada. Isso precisa ser dito com todas as letras. O Evangelho não protege agressor. O Evangelho não acoberta a violência. O Evangelho não usa a oração como desculpa para a omissão. O Evangelho não chama a agressão de problema espiritual. O Evangelho não silencia a vítima para preservar a imagem institucional. O Evangelho revela as obras das trevas. A Bíblia diz em Efésios que não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, antes devemos reprová-las. Reprovar as obras das trevas não é esconder, não é maquiar, não é fazer reunião secreta para abafar, não é colocar a culpa na vítima, não é dizer vamos resolver só internamente. Quando há crime, risco, ameaça e violência, reprovar as obras das trevas é trazer à luz, confrontar, proteger quem está vulnerável e buscar justiça. Existe uma diferença gigantesca entre perdão e impunidade. Perdão é uma decisão espiritual. Impunidade é a ausência de justiça. Uma vítima pode liberar perdão diante de Deus, mas isso não significa que o agressor não deva responder pelos seus atos. Uma igreja pode orar pela salvação de um agressor, mas isso não significa esconder o que ele fez. Uma família pode desejar restauração, mas isso não significa manter uma mulher em risco. Esse é um erro terrível que precisa ser corrigido. Oração não substitui denúncia quando há crime. Jejum não substitui proteção quando há ameaça. Conselho pastoral não substitui delegacia quando há violência. Perdão não substitui responsabilidade. Misericórdia não anula justiça. A Bíblia apresenta um Deus que ama a justiça. Deus não é indiferente ao sofrimento do oprimido. Em toda a Escritura, nós vemos o Senhor defendendo órfãos, viúvas, pobres, estrangeiros, vulneráveis, pessoas sem proteção social. Deus se levanta contra opressores. Deus confronta mãos cheias de sangue. Deus rejeita culto bonito quando o povo pratica a injustiça. No livro de Isaías, Deus diz que não suporta ajuntamento solene como iniquidade. O povo orava, levantava as mãos, fazia ritos religiosos, mas Deus dizia que as mãos estavam cheias de sangue. Isso é assustador, porque mostra que é possível existir culto, música, pregação, evento, emoção, lágrimas e ainda assim haver injustiça encoberta diante de Deus. Deus não se impressiona com a aparência religiosa, Deus vê o secreto e talvez seja por isso que essa fala mexeu tanto. Porque ela confrontou um sistema de aparência, um sistema onde às vezes o agressor sabe cantar, sabe pregar, sabe chorar no altar, sabe falar bonito, sabe usar versículo, sabe se apresentar como homem de Deus, mas dentro de casa é violento, controlador, manipulador, agressivo e cruel. E aqui eu preciso dizer algo com muita clareza. Homem de Deus não é medido pelo volume da voz no culto, mas pelo fruto do Espírito na vida privada. Homem de Deus não é aquele que grita no púlpito e humilha dentro de casa. Homem de Deus não é aquele que levanta as mãos na igreja e usa essas mesmas mãos para agredir. Homem de Deus não é aquele que sabe falar de Bíblia, mas não sabe amar, proteger e respeitar e servir. A Bíblia manda o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela, meu amigo. Minha irmã, Cristo protegeu, Cristo serviu, Cristo se sacrificou, Cristo não humilhou a igreja, Cristo não intimidou a igreja, Cristo não ameaçou a igreja, Cristo não usou a autoridade para ferir, Ele usou a autoridade para salvar. Então qualquer homem que usa a Bíblia para dominar, ameaçar, controlar ou agredir uma mulher, está distorcendo as Escrituras. Submissão bíblica não é escravidão, casamento bíblico não é prisão. Autoridade espiritual não é autorização para a opressão. Liderança cristã não é licença para abuso emocional, manipulação ou violência. A submissão bíblica nunca foi autorização para o marido se tornar tirano. A liderança do lar nunca foi autorização para ameaçar, humilhar, gritar, controlar ou destruir emocionalmente uma mulher. O modelo bíblico de liderança é Cristo, e Cristo não lidera pela opressão. Cristo lidera pelo amor, pela entrega e pela verdade. Portanto, nenhuma igreja pode brincar com isso. Nenhuma liderança pode minimizar uma denúncia séria de violência. Nenhuma instituição pode proteger agressor para preservar nome, agenda, ministério ou aparência pública. O escândalo não é a denúncia, o escândalo é a violência.
O escândalo não é a vítima falar. O escândalo é o agressor ter encontrado abrigo em um ambiente religioso. Existe uma frase que precisa entrar no coração da igreja brasileira: silêncio pode proteger o agressor, mas a verdade protege a vítima. É claro que toda denúncia precisa ser tratada com responsabilidade, verdade, investigação e justiça. Não podemos condenar pessoas sem processo, sem apuração, sem cuidado. Também não podemos estimular acusações levianas. A Bíblia também nos chama a prudência, a verdade e a justiça. Mas não podemos usar a necessidade de apuração como desculpa para silenciar vítimas e proteger poderosos. A igreja precisa ser um lugar seguro, lugar de cura, lugar de restauração, lugar onde a pessoa ferida encontra acolhimento, não desconfiança automática. Lugar onde uma mulher ameaçada encontra orientação séria, não frases espirituais vazias. Lugar onde líderes sabem que prestarão contas a Deus. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, e isso deveria nos fazer tremer. Porque não basta combater o pecado do mundo lá fora. A igreja precisa lidar com o pecado dentro de casa. Não basta denunciar a imoralidade da cultura se dentro das comunidades a gente ferindo, a gente manipulando, ameaçando e sendo protegida. Deus não aceita hipocrisia. Jesus foi extremamente duro com líderes religiosos que preservavam a aparência, mas estavam cheios de morte por dentro. Ele chamou alguns de sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Isso é uma imagem pesada, mas necessária, porque há ambientes religiosos que podem parecer vivos, cheios de movimentos, cheios de agenda, cheios de gente, cheios de barulho, mas por dentro estão cheios de medo, controle, culpa, manipulação e silêncio. E quando Deus levanta alguém para dizer chega, muita gente se incomoda. Mas por que se incomoda? Quem se incomoda com a denúncia da violência precisa se perguntar por quê. Quem se incomoda quando a mulher é orientada a procurar ajuda, precisa se perguntar por quê. Quem se incomoda quando alguém diz que agressor não deve ser protegido, precisa se perguntar que tipo de espiritualidade está defendendo. Porque a espiritualidade de Jesus protege o vulnerável. Jesus via os invisíveis, Jesus tocava os rejeitados, Jesus acolhia os feridos, Jesus confrontava opressores. Jesus não passava pano para a religiosidade hipócrita. Agora, também é importante dizer de novo, esse assunto não pode ser usado para atacar a igreja de Cristo. A igreja verdadeira é santa. A igreja verdadeira é corpo de Cristo. A igreja verdadeira tem homens e mulheres sinceros, pastores sérios, líderes tementes a Deus, comunidades que protegem, acolhem e restauram. O problema não é a igreja de Jesus. O problema é quando estruturas religiosas se afastam do caráter de Jesus. Não podemos permitir que o diabo use escândalos para destruir a fé de pessoas em Cristo. Mas também não podemos permitir que a religião use a fé em Cristo para esconder escândalos. O caminho bíblico é verdade e justiça. Se alguém pecou, precisa se arrepender. Se alguém cometeu crime, precisa responder diante da lei. Se alguém foi ferido, precisa ser acolhido. Se alguém está em risco, precisa ser protegido. Se alguém está manipulando a Bíblia para controlar vítimas, precisa ser confrontado. E eu quero falar agora com muita responsabilidade. Se você vive violência, ameaça, agressão, manipulação extrema ou qualquer situação de risco, procure ajuda. Fale com alguém confiável. Busque um lugar seguro. Procure as autoridades competentes. Não acredite que Deus quer você preso em um ambiente de morte. Deus ama a sua vida. Deus não se alegra com o seu sofrimento. Deus não mandou você se calar diante de crime. Ore sim, mas também haja. Busque direção, proteção e justiça. E para os líderes que estão ouvindo, fica um alerta. Deus vai cobrar de quem sabia e se calou. Deus vai cobrar de quem abafou denúncia. Deus vai cobrar de quem preferiu salvar o nome da instituição em vez de salvar uma vida. Deus vai cobrar de quem orientou vítima a voltar para a violência sem proteção. Deus vai cobrar de quem usou a Bíblia para manter pessoas cativas. Ser pastor não é apenas pregar. Ser pastor é cuidar de ovelhas. E cuidar de ovelhas também significa enfrentar lobos. Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Um mercenário foge quando vê o lobo. Então a pergunta é: muitos líderes têm agido como pastores ou como mercenários? Têm protegido ovelhas ou protegido lobos? Têm defendido vítimas ou reputações? E aqui eu volto a dizer: existem pastores que protegem ovelhas. Existem líderes que não se calam. Existem igrejas que fazem o certo. Existem homens e mulheres de Deus que, diante de uma vítima, orientam, acolhem, protegem e encaminham corretamente. Esses precisam ser honrados. Esses precisam ser reconhecidos. Porque não podemos cometer injustiça com quem tem sido fiel. Mas também existem casos em que o silêncio virou cultura. E onde o silêncio virou cultura, a palavra precisa virar trombeta. Essa fala da pastora Helena Raquel parou a internet porque tocou em uma ferida aberta. E talvez Deus esteja permitindo que essa discussão cresça para que a igreja brasileira acorde. Não para destruir a igreja, mas para purificar. Não para enfraquecer a fé, mas para fortalecer a justiça. Não para gerar escândalo, mas para impedir que o escândalo continue escondido. Porque Deus é luz. E onde Deus chega, trevas não permanecem confortáveis. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a igreja precisa falar mais claramente sobre violência doméstica, agressão e manipulação dentro dos lares? Você acha que por muito tempo algumas vítimas foram orientadas a se calar para não escandalizar? Você acha que a fala dessa pastora foi necessária para acordar o Brasil? Comenta com respeito, porque esse assunto não é para brincadeira, não é para polarização barata e nem para disputa religiosa. É sobre vidas, sobre justiça, sobre Bíblia, é sobre o caráter de Cristo. E que fique claro, Jesus não protege agressor. Jesus protege o ferido. Jesus não encobre trevas. Jesus revela a verdade. Jesus não usa autoridade para oprimir. Jesus usa a autoridade para salvar. Se a igreja quer representar Cristo, ela precisa fazer o mesmo. E agora eu quero falar com você sobre algo que não é apenas um projeto. É um chamado. O projeto Povo da Fé África, Ribeirinhos da Amazônia, nasceu no coração de Deus e se tornou uma missão que está transformando vidas todos os dias. Nós assumimos algo muito sério. A paternidade de mais de 5.000 crianças. Crianças que antes não tinham referência, não tinham estrutura. Hoje tem cuidado, tem direção, tem amor. E sabe por quê? Porque entendemos o que está escrito na palavra de Deus. Em Salmos 68:5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus. E quando nós decidimos agir, nós estamos expressando o próprio coração de Deus na terra. Mas nós não ficamos apenas na intenção, não. Fomos para a prática. Já construímos mais de 2 dezenas de casas para órfãos e viúvas, pessoas que antes não tinham um lugar digno para viver, hoje têm um lar. E isso não é apenas construção, não. Isso é restauração de dignidade. Mas fomos além. Implantamos uma grande horta com mais de 2 alqueires de terra. E ali não nasce só alimento, nasce sustento. Nasce independência, porque nós entendemos algo poderoso, não basta dar, é preciso ensinar. Por isso criamos escolas profissionalizantes, uma escola de carpintaria, onde homens aprendem a construir o próprio futuro, uma escola de costura, onde mulheres e crianças encontram renda e autoestima, uma escola de barbeiro, onde jovens descobrem que podem viver com dignidade. Não damos apenas o peixe, não, nós ensinamos a pescar também. Além disso, perfuramos poços artesianos, levando água limpa para quem não tinha acesso. Água que traz vida, saúde, dignidade. E agora estamos construindo uma escola para ensinar o letramento, mas também para ensinar a palavra de Deus. Porque não adianta apenas formar pessoas, precisamos formar vidas com propósito. Como diz Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. Estamos plantando sementes que vão durar para a eternidade, meu amigo, minha amiga. E aqui no Brasil, nos Ribeirinhos da Amazônia, dezenas de famílias são atendidas todos os meses. Famílias que muitas vezes são esquecidas, mas que Deus nunca esqueceu. Levamos alimento, cuidado e esperança. E agora eu quero falar direto com você. Tudo isso só acontece porque existem pessoas que decidiram se posicionar. Pessoas que entenderam o que está escrito em 2 Coríntios 9:7. Deus ama aquele que dá com alegria. E hoje você tem a oportunidade de fazer parte disso. Talvez você nunca vá até a África, talvez nunca vá até a Amazônia, mas você pode estar lá através da sua generosidade.
Você pode ser resposta de oração. A Bíblia diz em Provérbios 19, 17, que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Olha que forte isso. Quando você ajuda alguém, Deus considera como algo feito diretamente a ele. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu te faço um apelo sincero. Não ignore essa oportunidade. Não endureça o seu coração. Seja parte dessa missão. Nos ajude a continuar construindo casas, alimentando crianças, levando água, ensinando uma profissão e principalmente levando a palavra de Deus. Porque juntos nós estamos transformando histórias. E aquilo que você faz aqui, Deus registra na eternidade. Que Deus toque o seu coração e que você responda a esse chamado. As informações para você semear vão aparecer aqui na tela agora, que é o CNPJ do Ministério, a nossa chave Pix do Banco Nubank. 44522-344, 1000 contra 36. WhatsApp também é uma chave Pix do Banco Nubank, uma conta jurídica, 16997795404. Para mais informações, aqui abaixo você vai encontrar outras informações na descrição do vídeo para você semear e você pode também me chamar no WhatsApp que eu estarei enviando as informações que você precisar, tá bom? Você que mora no exterior, quiser fazer uma remessa, pode me chamar lá que a gente passa os dados para vocês, tá bom, gente? Deus abençoe, vão para cima, obrigado por terem ficado aqui, até aqui. E se você ficou até esse ponto do vídeo, digite aqui embaixo, generosidade. Se eu ler algum comentário escrito generosidade, eu vou saber que você ficou até esse ponto do vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, beijo no seu coração e vamos para cima, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.